Saudações, amigos do canal Agartha. Analisaremos no presente estudo a origem das 4 raças raízes da ronda mundial atual, a partir das 4 grandes ondas de migrações humanas primitivas, segundo as regiões onde elas se acomodaram e o simbolismo geográfico resultante, e nada sendo apenas casual ou acidental nisso tudo, com certeza, com suas implicações sobre as iniciações que essas raças trataram de tomar no cenário da evolução geral da nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, tal como das hierarquias que possibilitaram a emergência à luz dessas raças. E veremos, por fim, de que forma estes modelos culturais têm se perpetuado e, inclusive, ressurgido em nossos dias como paradigmas sociológicos. Embora todas as raças ou tendências humanas tenham surgido na África e ali se manifestado em certa medida, elas também necessitaram, todavia, migrar para fora do continente-mãe, em função dos próprios atavismos ali reinantes que dificultavam implementar as inovações necessárias, a fim de desenvolver o seu grande espaço de expressão, tal como provavelmente também ocorrera anteriormente com o próprio desenvolvimento dos hominídeos. E nessas migrações, na medida em que as levas culturais iam se acomodando em novos espaços, as raças também iam surgindo em função da sua interação com o ambiente e sob o impacto das hierarquias que nelas emergiam. As alterações de pilosidade e pigmentação nas raças ocorreram em função de uma série de fatores. A perda de pelos é natural nas espécies que vivem em regiões quentes e que empregam vestuários. Mas, para alterar a pigmentação, o ser humano terá se deslocado já para regiões bastante mais frias, montanhosas ou temperadas, e também efetuado uma longa miscigenação. E, uma vez adquiridas essas novas características, naturalmente elas se fixaram na humanidade, mesmo sob condições variáveis. Tratemos agora, então, do simbolismo e da localização geográfica das raças, observando que o conjunto destes mitos geográficos também estão presentes em mandalas como as de Shambhala ou em simbolismo como os do Monte Meru, com referências especiais às lojas espirituais das hierarquias raciais. Depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. A África, o primeiro continente e o pivô da deriva continental na evolução geológica da Terra, como um jardim do Éden original, serviu como o primeiro grande laboratório evolutivo para a humanidade, assim como para outras espécies, poder crescer e multiplicar-se, como rezam as palavras de Deus na Bíblia. E quando a espécie humana começou a conquistar o mundo, naquelas suas primeiras migrações, os processos devem ter sido, sob muitos aspectos, parecidos àqueles da conquista das Américas pelos europeus no século XVI. E da mesma forma como se criaram mitos xenófobos para conquistar e escravizar os indígenas e os africanos então, coisas ainda piores se terá inventado muitas vezes sobre os hominídeos remanescentes, apenas para exterminá-los de uma vez por todas e apoderar-se do seu território. A tarefa nem deve ter sido muito difícil, considerando que, pelo que se sabe, os membros daquelas espécies originais sempre eram bem poucos. Tudo isto acontecia, todavia, em tempos nos quais o mundo era imenso e desafiador e os processos culturais tardavam dezenas de milhares de anos. Em função da sua crescente complexidade e organização, cada escala seguinte de evolução, espécie, subespécie e raças, perde um zero na sua medida de tempo. E poderíamos seguir então reduzindo as escalas evolutivas na direção das etnias, das sociedades e do próprio indivíduo que trilha a senda da iniciação. A jornada humana para o nascente era natural em função das condições climáticas e dos tantos recursos que ofereciam as costas marítimas, no caso o Oceano Índico em particular. Não obstante, pela própria proximidade com a África, tal como o ambiente favorável do mar Mediterrâneo,
Os primeiros locais a serem ocupados foram mesmo nas adjacências, como a zona da Palestina e de Israel, ainda que tal coisa não venha a contar em termos de evolução racial propriamente dita, senão como uma preparação remota, tal como ocorreria em outras partes do mundo no período. E a partir disto, é natural que o Oriente Próximo e mesmo o leste europeu também recebessem migrações precocemente, e somente na sequência é que ocorreu uma expansão para a Ásia Central, e depois, desde ali, também para as Américas. É possível observar, então, que essas migrações primitivas da humanidade se refletiu posteriormente, numa escala menor de tempo, na manifestação das raças raízes, tanto como deve ter ocorrido, já numa escala de tempo maior, na ocasião da expansão dos primitivos hominídeos. Com efeito, seria perfeitamente legítimo supor analogias entre todas essas realidades, espécies hominídeas, migrações humanas e raças raízes. Apenas não é possível confundir tais coisas, como certas abordagens das raças parecem ter feito no passado, com mais uma dose de misticismo agregado, resultando por vezes em simples conteúdo simbólico. Raças não são apenas realidades físicas dentro de evoluções mais ou menos aleatórias perdidas no tempo, e como tal inacessíveis aos meios científicos normais. As raças raízes, tal como devem ser compreendidas, são estágios culturais de formação da humanidade da ronda atual, contando com a contribuição de todas as raças principais. Em termos simbólicos e geométricos, e independentemente de fatores naturais como os observados, podemos representar todo este processo de emanação das espécies, das rondas humanas e das raças da África por uma espiral de Fibonacci, porque é exatamente este o movimento observado na expansão de todas estas evoluções. Vejamos, porém, a ordem e as regiões de emergência dessas sociedades e civilizações, assim como a natureza da sua organização social e territorial, e mesmo a sua progressiva expansão espiritual, tal como começou a ocorrer após as intervenções dos Kumaras na transição desta última ronda. A raça lemuriana deriva das primeiras migrações humanas ocorridas pelas costas da Ásia, deixando núcleos pela Índia até o seu estabelecimento final nas ilhas da Oceania, incluindo naturalmente a Austrália, com uma organização social baseada na cultura dos clãs tribais e na disciplina física e militar, configurando assim o eixo racial dravidiano australoide. Trata-se, pois, de uma raça basicamente insular, que encontrou na própria Índia o isolamento que buscava para implementar os seus valores espirituais. Deriva daí o mito da Shambhala setentrional, instalada no atual deserto de Gobi, na forma da Ilha Branca, quando a região era todavia oceânica, salvo outro simbolismo diluviano mais pertinente. Esta raça preservou ainda costumes primitivos na sua economia, mas também deu os primeiros passos na pecuária natural pela migração para acompanhamento dos rebanhos selvagens e posterior domesticação de espécies, vindo daí a produzir o culto ao gado sagrado. Obviamente, os primitivos povos do Nilo seguiram nisso tudo passos bastante semelhantes. Esta raça organizou também a cultura xamânica do período mesolítico, desde uns 15.000 anos atrás, caráter este que permite designar tal cultura como uma civilização telúrica, estando relacionado à formação racial e espiritual da classe do proletariado, sob a égide dos instrutores de terceira iniciação que surgiram a partir desta humanidade. Em analogia, esta raça está relacionada à energia dita de fricção, associada à primeira iniciação humana, que tem no prana a sua expressão natural, semelhante, pois, às partículas ou granulações que formam o elemento terra. Simbolizaremos então a esta raça por uma cruz solar para representar a esfera dos 4 elementos, semelhante, pois, ao simbolismo do primeiro chakra ou sefira da árvore da vida. O estágio lemuriano da cultura corresponde à codificação dos símbolos astrológicos, como se observou nos templos mesolíticos de Göbekli Tepe,
para representar a condição da humanidade como noviça espiritual, tal como a visão da sociedade ideal como tribos sagradas, como ocorreu entre os hebreus no deserto, para simbolizar o estágio de uma humanidade em busca da verdade, tal como se faz presente na base duodenária da Mandala de Shambhala, em alusão também às 12 eras zodiacais e seus avatares menores. No contexto aborígene, tem-se a geografia sagrada do Monte Uluru, na Austrália, uma espécie de colina primordial, com seus mitos criadores envolvendo deuses e animais. A raça Atlante, por sua vez, deriva daquela segunda onda de migrações humanas, simbolicamente falando, que se estabeleceram inicialmente nas costas do Mediterrâneo e da própria Ásia, priorizando as suas zonas agrícolas com uma organização social baseada na cultura das etnias e na disciplina religiosa. Trata-se, pois, de uma raça basicamente litorânea, conferindo uma tendência comercial a essas sociedades, como se teve como grande modelo a cultura fenícia, e não casualmente a partir desta mesma região palestina a qual deu nome, valorizando para isso o regime das chuvas para obter as suas plantações, razão pela qual, nas suas longas migrações, no decurso das quais adquiriu claridade ao migrar pelo norte, esta raça se adaptou também às regiões tropicais das Américas, que, no caso, também se trata daquelas zonas mais centrais e próximas dos dois oceanos, onde teria, ademais, a oportunidade de desenvolver a sua cultura astrológica e templar, sob a égide dos Arhats ou iniciados de quarta iniciação, que apareceram a partir desta humanidade. Relaciona-se, pois, à formação racial da classe da burguesia, e dando lugar, assim, à cultura do período neolítico há cerca de 10.000 anos atrás, quando começaram a ser erguidos também os templos e cidades da humanidade, a partir do eixo cultural existente entre Jericó e Göbekli Tepe na Turquia meridional, constituindo assim aquilo que designamos como a primeira Atlântida, na verdade apenas uma transição inicial antes dessa cultura deslocar-se para várias outras regiões mundo afora, coisa que começou, com efeito, a acontecer já naquele primeiro momento, como demonstram as migrações para as Américas. Tudo isto permite designar essa cultura como uma civilização lunar, lembrando inclusive que essa região tem sido designada historicamente como o crescente fértil, de modo que simbolizaremos a esta raça por uma lua, presente no simbolismo do segundo chakra ou Swadhisthana, alusivo ao universo psíquico e religioso tradicional. Em analogia, esta raça está relacionada à energia psíquica e magnética, associada à segunda iniciação humana, e cujas ondas evocam o simbolismo do elemento água. Não seria casualidade, aliás, ter-se nas adjacências asiáticas a região do Monte Ararat, ou Montanhas dos Arhats, onde ocorreu o final do dilúvio segundo os relatos bíblicos, ali onde a Arca de Noé aportou em terra firme, trazendo os animais simbólicos do zodíaco. E Deus se revelou na forma do arco-íris para representar a hierarquia espiritual, tal como se faz presente nos 7 templos da Mandala de Shambhala, para representar uma humanidade no caminho do discipulado. A raça ária seguinte deriva então da terceira onda de migrações humanas que se voltaram mais para o interior dos continentes, especialmente a Eurásia, possibilitando dominar as estepes e criar poderosos núcleos étnicos, incluindo mais tarde a própria civilização, razão pela qual se permite designar esta cultura como uma civilização solar, de alcance não raro continental. Contudo, o modelo social continentalista não é necessariamente imperial, e, na verdade, vela uma grande tradição de sociedades etnicistas e circunspectas, como aquelas que deram origem aos mitos de Agartha e de Asgard. Não obstante, as mudanças culturais são normais com o passar do tempo e a depender da classe social que estiver no poder. Podemos até dizer que esta raça instituiu em certos momentos a ideia do império solar ou espiritual da cultura, fomentando o ecumenismo e a universalidade, sob a égide dos adeptos de quinta iniciação que emergiram a partir desta humanidade.
Sua organização social está baseada na disciplina mental e na atividade intelectual, estando relacionada, ademais, à formação racial da classe dos guerreiros. Por isso, simbolizaremos a esta raça por uma espécie de sol com raios, alusivo também ao plexo solar da sua própria iniciação. E neste caso, o contato com as montanhas também daria oportunamente origem à metalurgia e ao poderio militar que lhe seria muitas vezes característico, dando origem assim à idade dos metais há 5.000 anos. Não é casualidade, portanto, que esta raça mais clara esteja muito relacionada com as zonas montanhosas do Cáucaso e da Ásia Central. Em analogia, também está associada à energia mental e elétrica que fundamenta a terceira iniciação humana, e cujos raios evocam o simbolismo do elemento fogo. Na mandala de Shambhala, o aspecto sagrado desta raça está presente na sua sinarquia trina central, que é o estágio de organização então alcançado pela hierarquia espiritual, inserindo uma conexão direta com a divindade através do auto-adeptado, que representa o próprio rei do mundo. Denota, ademais, uma humanidade no caminho da iniciação real ou terciária. Lembremos, pois, que o triângulo da iniciação também está presente no terceiro chakra ou Manipura. E no simbolismo geográfico, tem-se por fim o correlato símbolo da montanha sagrada, o próprio Monte Meru, tal como se apresenta na forma do Monte Kailas, localizado no coração desta que representa a maior região continental do planeta. Finalmente, chegamos à raça quaternária atual emergente das Américas, quando um ciclo se fecha a partir das migrações atlantes ocorridas ainda no começo do Neolítico, tal como a ciência da ampla publicidade, naquela que representaria então a quarta e última grande onda de migrações humanas. Sabidamente, tais coisas resultam também na completa reintegração da unidade planetária no imaginário humano, implicando daí, simbólica e factualmente, na organização de uma cultura que se permite designar como a de uma civilização polar, com organização social de alcance planetário e com disciplina espiritual, estando relacionada também à formação racial da classe do sacerdócio, e completando com isto a formação humana elementar. Dir-se-ia, neste caso, que a própria morfologia do continente americano no seu todo já perfaz este simbolismo axial, por reunir simbólica e praticamente os polos e os próprios hemisférios norte e sul do globo, onde se observa inclusive os grandes contrastes e polaridades mundiais em função das direções opostas das suas forças naturais, configurando daí o eixo racial polar das duas grandes Américas. Tal coisa sinaliza, pois, a tarefa das grandes sínteses planetárias futuras, razão pela qual se permite designar também esta cultura como uma civilização cósmica, agregadora, mas ao mesmo tempo também transcendentalista. E simbolizaremos então a esta raça por um Vajra vertical, para representar a união ou a harmonia do superior e do inferior, como uma das grandes premissas tradicionais da espiritualidade, também representado pela estrela de Davi, presente no quarto chakra ou do coração, que esta raça está destinada a despertar, sob a égide dos Chohans de sexta iniciação, que surgirão a partir dessa nova humanidade. E podemos agregar ainda a este simbolismo a montanha sagrada do Aconcagua, como o cume das Américas, dotada igualmente de importantes elementos de geografia sagrada, e assinalando de resto a volta do Dharma para o hemisfério sul. Trata-se de uma raça que coincide com um período científico da humanidade, onde também se faz um crescente emprego dos cristais, razão pela qual chamamos este novo ciclo antropológico de Idade dos Cristais. Naturalmente, tal coisa oferece um simbolismo direto para as energias desta nova humanidade, de teor intuitivo e da natureza do plasma, o qual é da mesma forma um tipo de energia cada vez mais empregado pela ciência, e cujo simbolismo difuso remete, pois, ao elemento ar, que é o mesmo da nova era, e cujas ondas cósmicas que a simboliza remetem da mesma forma à energia do éter todo penetrante.
No simbolismo geográfico, uma visão mais rápida poderia dificultar a identificação de qualquer alusão a este estágio de organização espiritual na mandala de Shambhala, talvez por se tratar de uma condição nirvânica ou supraplanetária. Contudo, um olhar mais atento também poderá demonstrar que o simbolismo do chakra cardíaco representa a própria mandala de Shambhala, ou o poder de congregar a unidade das coisas, e na constituição, pois, daquele eixo supremo da vida superiormente organizada. De certa forma, a história sagrada judaica também cumpriu a evolução espiritual completa da mandala de Shambhala. Começou com as 12 tribos do deserto e depois adotou a civilização para si na Cananéia sob a guia dos profetas, sendo ainda que, para autores como Santives d'Alvendre, a saga dos seus patriarcas também representou a manifestação de uma sinarquia. Posto isto tudo, resta apenas comentar que, enquanto os novos paradigmas cósmicos não são implementados, a história segue regurgitando de quando em quando os seus conteúdos atávicos. Como a base das raças tem caráter expressamente sociológico, as oscilações ideológicas também se refletem na disposição de modelos culturais e econômicos que, naturalmente, também representam configurações específicas de geopolítica. A própria cultura clássica nos legou os modelos de Atenas como referência de sociedade litorânea liberal e de Esparta como sociedade continentalista aristocrática. De algum modo, estes modelos têm varrido a história sob diferentes nomes e roupagens, não raro impulsionando conflitos armados de maior ou menor vulto, seja pela conquista ou pela emancipação. Hoje mesmo, tais ideias voltam à tona de forma escancarada com os conceitos de atlantismo e de eurasianismo, da parte de teóricos russos, ensaiando conferir assim uma roupagem mais tradicional àquilo que até recentemente se chamava simplesmente de liberalismo e de nacionalismo. E com relação ao atavismo lemuriano, poderíamos evocar para tanto a romântica cultura alternativa, entre outros movimentos mais ou menos primitivistas, como forma de buscar uma volta ao natural e ao orgânico, coisa que somente aumenta diante das crescentes ameaças à integridade da vida no planeta em função da cultura materialista dominante. Não obstante, em meio a tudo isto, as novas tendências axiais também buscam se afirmar, sofrendo por vezes a desconfiança daqueles que as confundem com a globalização liberal em curso, quando, na verdade, a nova civilização cósmica representa um olhar além deste mundo, tal como caminhar sobre ele com uma pegada suave, sabendo que a nossa jornada é transitória, mas que, mesmo assim, o berço dos homens-pássaros deve ser amado e preservado para a progressiva emancipação da raça. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. Pax.